Bom dia, pessoal. Meu nome é Ronei Maia. Este é o terceiro vlog através do qual eu estou conversando com vocês o videolog. O primeiro vlog eu fiz sobre o plebiscito, comentei muito sobre o plebiscito. O segundo foi sobre uma situação com uma das categorias dos servidores públicos municipais de Juí, onde eu também coloquei as minhas opiniões. E nesse terceiro, estou com essa camiseta para poder conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que não tem me deixado preocupado, tem me deixado chocado, que é a questão da legalização do aborto no nosso país. A legalização do aborto no nosso país. Eu quero conversar com vocês sobre essa situação, externar minhas opiniões, né? Não me considero dono da razão, não me considero o único sabedor da verdade, mas tenho uma opinião que queria compartilhar com vocês. Desde já convido todos que assistirem esse vlog a, daqui a um pouco, fazer um comentário, compartilhar, curtir, dizer que eu estou errado nas minhas posições, dizer que eu estou certo, compartilhar a sua experiência e assim por diante. Eu vou seguir duas linhas, né? Eu vou falar um pouquinho do ponto de vista político e eu vou falar um pouquinho do ponto de vista espiritual, dentro da fé cristã, porque esse é um assunto polêmico e que traz essas duas linhas de pensamento. Bom, então vamos começar falando um pouquinho do ponto de vista de política. Existe um estudo que fala numa quantidade X de mulheres que sempre fizeram aborto clandestino, uma quantidade X de pessoas que fizeram aborto clandestinamente, e houveram muitos óbitos, muitas mortes, tanto do feto quanto da mãe. O aborto era feito clandestino, sem as mínimas condições. O governo, depois de 12 anos de Partido dos Trabalhadores, chegou a uma lei através da qual hoje o aborto ele é legalizado na condição de que a mulher declare que foi um aborto, uma gravidez não voluntária, ou seja, se a mulher sofreu um abuso sexual, se ela foi estuprada, o aborto então é permitido e bancado pelo SUS. Os profissionais do SUS têm a obrigação legal de informá-la e depois efetuar os procedimentos se ela entender como correto. E ela a mãe, né? Qual é a minha visão do ponto de vista político? Antes ainda da gente falar no partido e no posicionamento do partido. A minha visão do ponto de vista político é que se algo está errado, se algo é incoerente, se algo não está correto, nós temos que combater e não compactuar. O assunto sempre foi polêmico, não é uma questão só de quem está aí no poder hoje, foi quem, no mandato da presidenta Dilma Rousseff, foi aprovada a lei que legaliza o aborto. Esse é o conhecimento que nós temos. Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links. O link da lei em si, a data da promulgação, link oficial da lei. E mais algumas informações importantes. Eu vou entrar nesse detalhe do posicionamento do Partido dos Trabalhadores. Em um congresso nacional do partido, houve uma decisão de grupo, talvez não foi unânime, mas foi da maioria, e isso é democracia, de que o partido apoia a legalização do aborto, a descriminalização do aborto. Esse é o termo usado, a descriminalização do aborto. Essa palavra está muito na moda hoje em dia, descriminalização. Sob o princípio de que a mulher teria sofrido abuso, então o aborto deve ser legalizado. Por quê? Qual é a justificativa? Uma das justificativas é a incidência enorme de mortes, de óbitos
mulheres que procuram um aborto clandestino. E a outra justificativa é que, se for logo no comecinho da gravidez, não tem criança. Não tem criança ainda. Essa é a justificativa. Não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo. É uma das justificativas. Então, é a mulher que é dona do seu corpo, que tem o direito de fazer o que quiser com o seu corpo, inclusive abortar um feto que ainda não é um nenê. Tá? Então essas são algumas das justificativas que eu tenho escutado. Bom, tendo dito isso, né, qual é o meu posicionamento do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista filosófico, teórico? Se não está certo o aborto, se eu considero que o aborto não está certo, eu não vou legalizar, não vou compactuar, eu vou combater. Ah, mas não estava conseguindo. Então tem que fazer de outra forma. Endurecer a legislação, não conceder a legalização do aborto, endurecer a legislação, pena de prisão perpétua para o médico e para o profissional que conduziu o aborto, para a mãe que autorizar o aborto, e até o pai, se for conveniente. Não é conveniente que eu quero falar, conivente. Então isso é uma opinião, tá? Isso é uma opinião. Dizer o quê? No momento que algumas pessoas são presas com prisão perpétua por assassinato, e aqui eu já vou entrar nesse assunto também, por assassinato, outros terão tanto medo de efetuar o procedimento que não irão efetuar. A própria mãe terá esse receio e não vai fazer. Por que eu usei a palavra assassinato e não a palavra aborto? Por quê? Sendo mesmo um feto, depois de 2 dias, depois da fecundação da geração, 3 dias, 1 semana, primeiro, eu não lembro. Não sei você que está me assistindo, eu não lembro como era na barriga da minha mãe. Eu não posso dizer que eu não sentia nada, ou que eu sentia alguma coisa, ou a partir de tantos meses eu sentia, ou a partir de tantos meses eu não sentia. Tem vários estudos nessa área, mas eu não posso dizer. O que eu posso dizer é que os estudos confirmam que, de acordo com a gravidez, com o processo da gestação dos 9 meses, vai se moldando parte da personalidade do ser humano, a minha, a tua personalidade. Isso existem estudos. Tá? Então, por exemplo, assim, uma das orientações. Minha esposa está grávida, eu vou falar com o nenê, falando com a barriguinha da mamãe, para ele já ir conhecendo a minha voz. A esposa não vai assistir, por exemplo, filmes de terror, de violência, ela vai ver outro tipo de... Ela não pode se estressar, né? Então, isso tudo existem estudos. Ah, mas isso é a partir de alguns meses. Daí eu quero voltar na questão do assassinato. Se a mulher está grávida, e se não houver nada natural ou introduzido pelo homem, forçado, que interrompa essa gestação, qual é o resultado dali 9 meses? É um ser humano. É um homem, é uma mulher, é um menino, é uma menina. É um ser humano. É um ser humano. Então, se eu interrompo a gestação da mulher, seja no primeiro dia após fecundação, ou seja no 8 meses e meio, eu estou interrompendo uma vida que iria nascer. Estou interrompendo uma vida que iria nascer. Isso é o que eu penso. Enfim, aceito que você possa pensar diferente de mim, mas essa é a forma como eu vejo. Bom, a partir daí, eu quero dizer para vocês, penso que aborto voluntário, ou seja, quando a pessoa decide abortar, quando o médico operacionaliza o aborto por decisão da pessoa, não o aborto natural, que acontece quando a pessoa perde o neném. Não é isso. É aquele aborto que a mãe escolhe abortar, ou os pais escolhem abortar. Esse tipo de aborto, para mim, eu considero como assassinato. Assassinar uma pessoa indefesa. Quando eu tenho discutido com as pessoas, eu tenho até citado um exemplo assim. Você imagina uma criança pequena. Em que circunstância você permitiria um adulto
matar essa criança. Em que circunstância? Em nenhuma. É impensável você ver um adulto, por exemplo, sufocar uma criança, ou dar um tiro numa criança, ou fazer qualquer outro tipo de atitude que gere a morte de um nenê de colo, por exemplo. É impensável. Mas é isso que a sociedade tem apoiado ao apoiar o aborto, na minha concepção. Então eu estou muito preocupado com isso. Eu estou muito preocupado, eu estou estagnado, eu estou atônito, eu estou chocado de que a sociedade não só está pacificamente aceitando, de braços cruzados, como tem muita gente aplaudindo o aborto, aplaudindo o assassinato de inocentes indefesos. Se você é a favor do aborto, mas a mulher tem, porque ela foi estuprada, ela tem o direito de fazer o que quiser com o corpo. Eu não sou insensível à dor da mulher. Eu sei que ela sofreu um trauma. Eu sei que ela precisa de um atendimento psicológico, talvez um atendimento espiritual, um amigo, um abraço amigo. Eu sei de tudo isso. E eu concordo com você com tudo isso. Só que por pior que seja a dor da mulher, ela ainda está viva, certo? A criança não tem que pagar por isso. Você não tem que matar uma criança porque um idiota cometeu um ato tão horrendo quanto o estupro. A criança não tem culpa disso. Concorda comigo? Não, Ronei, não concordo contigo. Bom, é minha opinião do mesmo jeito. A criança não tem culpa do ato que aconteceu. Mas essa mãe vai olhar para a criança, sempre vai lembrar da questão de aconteceu. Ela sempre vai lembrar. Com criança ou sem criança, ela sempre vai lembrar. Mas essa criança vai ser maltratada. Essa mãe, de repente, vai abandonar a criança porque abandone. Que leve essa criança para um orfanato. Que leve essa criança para uma igreja. Que dê essa criança para o compadre, para o amigo, para a sogra, para o irmão. Para um total desconhecido. Mas dê uma chance da criança viver. É inerente ao ser humano, é natural do ser humano lutar pela vida. Lutar pela vida. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista cidadão, eleitoral, é impensável apoiar o aborto. É impensável apoiar o aborto. Porque nós estaríamos apoiando o assassinato de inocentes. O assassinato de inocentes. Por que eu falei do ponto de vista eleitoral? Porque o Partido dos Trabalhadores, nesse congresso que eu mencionei para vocês, ele, em comum acordo, pela maioria dos presentes nesse congresso, apoiou a proposta do partido de descriminalização do aborto. Então, dia 5 está chegando. Se você, assim como eu, é contra o aborto, eu te pergunto, como você poderia votar em qualquer um dos candidatos deste partido? Não, Ronei, mas é o partido, mas o candidato fulano de tal, ou a candidata fulana de tal, é uma boa pessoa, ou ela fez isso pela economia, ou fez isso pela educação, ou é da minha cidade, ou tem lutado por isso ou por aquilo. Eu conheço, é um amigo meu, uma amiga minha, então ele merece uma voto. Sim, eu concordo contigo. Talvez ele mereça uma voto. Mas ao apoiar qualquer candidato deste partido, do Partido dos Trabalhadores, neste momento você está apoiando a legalização do aborto. Você está conivente, você é cúmplice da legalização do aborto, que segundo o meu pensamento é uma forma de assassinato. Não, mas fulano é legal. Se ele é tão legal, cobra dele o seguinte: fulano,
muda de partido. Esse é o teu momento, essa é a tua hora. Eu estou contigo numa água, mas tu tem que mudar de partido, porque eu sou a teu favor, mas eu sou contra qualquer tipo de assassinato, de atentado à vida. Porque a vida é mais importante. Apesar da sociedade, do politicamente correto, está dizendo que o mais importante aí, desculpem, é o direito da mulher, é não sei o quê. Tudo isso é importante, mas o mais importante é a vida. A vida do inocente que está sendo tirada. Então, em hipótese alguma, penso eu que nós deveríamos votar em qualquer candidato do PT. Não por causa das pessoas. E não que os outros partidos sejam melhores ou piores. Para mim, sigla não importa. A não ser, a exceção a essa regra de que para mim sigla não importa, é o Partido dos Trabalhadores. Não votar no PT significa repudiar a legalização do aborto. Votar no PT significa apoiar a legalização do aborto, significa apoiar o assassinato. Está entendido até aqui? Isso é o meu pensamento. Tudo minha opinião. Tudo que está nesse vídeo é expressamente a minha opinião. Aceito que você pense diferente, aceito que possa estar errado, mas é assim que eu penso. E te desafio a provar que eu estou errado. Mais que isso, mais que provar, eu te desafio a me convencer que eu estou errado. Aceito ser convencido. E está lançado o desafio. Você que é candidato pelo PT, vereador, deputado, senador, presidente, o que for. Cargo não me interessa. Sou cidadão, tenho direito à minha opinião, você é cidadão, tem direito a tudo. Se você é candidato e se você é uma boa pessoa, se você é um lutador pela vida, me convence. Me convence, por favor, de que eu devo te apoiar, mesmo você estando num partido que apoia o assassinato de inocentes. Eu te desafio. Os candidatos da minha cidade, os membros do Partido dos Trabalhadores da minha cidade, desafio qualquer um a me provar, a me convencer que eu devo apoiar você, mesmo você tendo um partido, estando filiado a um partido que defende o assassinato de inocentes através do aborto. Bom, gente, esse era meu recado. Eu até pensei de falar um pouco sobre a parte religiosa, mas eu vou fazer um outro vídeo logo em seguida falando só da parte religiosa. Acho que esse aqui ficou bom, ficou curto, eu estou evoluindo, né? Tudo que está nesse vídeo é minha opinião. E eu te convido a não votar em nenhum candidato do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2014 como uma forma de pressionar o partido a mudar a decisão, a convocar um novo congresso, porque eles podem fazer isso, e através do novo congresso se colocar contra o assassinato de inocentes. E a pressionar quem já está no poder, mesmo se a Dilma ganhar, ou se perdeu, ou qualquer outro candidato, senadores, deputados federais, a mudar a lei, tornando-a mais severa, militarizando a polícia, sim senhora, presidenta Dilma, a fim de que hajam os meios necessários para capturar e prender com o máximo rigor da lei quem comete o aborto voluntário, porque quer, porque deseja, porque escolhe o aborto. Não importa qual a razão que levou a escolher o aborto. Ah, mas eu não vou ter dinheiro para sustentar a criança. Dá a criança. Mas dá uma chance da criança viver. Se você é cidadão e não está muito preocupado com isso, eu te convido a repensar os teus valores. A nossa vida é marcada por valores e princípios. E um dos princípios mais fundamentais do ser humano é o princípio de lutar pela vida. Nem você também. Faça a tua parte. Converse em todos os lugares com os teus amigos sobre essa questão que está assombrando a sociedade. E nós estamos atônitos vendo isso, até aplaudindo muitas vezes.
Venha você também ser contra o aborto.